Boa noite, pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa disciplina sobre alimentos funcionais, hoje nós vamos continuar falando sobre compostos fenólicos, a gente vai falar sobre os flavonoides e aí a gente vai começar a falar sobre os carotenoides. Bem, aula passada nós falamos sobre os ácidos fenólicos, né? Então a gente falou sobre o ácido cinâmico, os hidroxissinâmicos, os hidroxibenzênicos, enfim. Hoje nós vamos falar sobre os flavonoides e a sua família, que estão bem aqui. Bem, os flavonoides, eles são considerados um dos maiores grupos de metabólitos secundários das plantas. Eles são encontrados amplamente em frutas, folhas, chás e vinhos. São pigmentos naturais importantes nas plantas que têm como função principal proteger esses organismos contra agentes oxidantes, tá? Os flavonoides, eles também são biossintetizados pela via do ácido chiquímico, então tá aqui, tá? Que deriva do metabolismo primário. Tem por função original o ácido cinâmico e seus derivados, como ácido cafeico, ácido ferúlico, sináptico, pela via do acetato, que origina pela via ferúlico sináptico com 9 átomos de carbono, e pela via do acetato, que origina um tricetídeo com 6 carbonos, com 6 átomos de carbono. Quando a gente junta esse composto com 9 carbonos com esse outro composto tricetídeo com 6 carbonos, a gente forma essa choucona, que é um composto original com 9 carbonos, que é precursor de todos os flavonoides, de todas as classes de flavonoides, tá? Então, a união dos compostos que originam da rota da via do ácido chiquímico junto com a via do acetato origina essa chalcona, que origina todas as classes de flavonoides. Que classes são essas? As flavonas, flavanonas, isoflavonas, flavonóis, flavanóis e as antocianinas, tá? Então, os flavonoides, eles são compostos por 15 carbonos, 2 anéis benzênicos, e um tendo o oxigênio, esse anel C aqui, como um heteroátomo. Existem mais de 4.200 variedades de flavonoides, tá? E como eu falei, eles são classificados nesses 6 tipos aqui. Bem, as atividades farmacológicas, né? Os flavonoides, eles já têm cientificamente comprovado algumas atividades farmacológicas, eu vou comentar com vocês algumas delas, né? Os flavonoides têm, por exemplo, atividade antitumoral. Então, essa atividade antitumoral, ela se dá por bloqueio do sítio de ligação do vírus. Então, o vírus, ele precisa se ligar à célula para ele começar a interromper o metabolismo da célula e fazer com que ela comece a se reproduzir com a carga viral. Então, o flavonoide, ele bloqueia esse sítio de ligação do vírus e impede a sua multiplicação, né? Tem também uma atividade antitumoral, é a apoptose das células neoplásicas. Então, o flavonoide, ele causa esse suicídio dessas células cancerígenas, né?
tem atividade anti-inflamatória. Já na atividade anti-inflamatória, os flavonoides agem inibindo as vias mediadoras de inflamatórios, como a ciclooxigenase, a lipooxigenase e também inibindo a liberação de histamina, que dá também um efeito antialérgico aos flavonoides, né? Então, por exemplo, a hesperidina, que está presente principalmente nas frutas cítricas, tem essa atividade anti-inflamatória. Existe ainda a atividade antioxidante, que é a atividade como quelantes de metais, varredores de radicais livres ou atuando sinergicamente com a vitamina C ou vitamina E, que são outras moléculas antioxidantes. E aí a gente tem, por exemplo, a quercetina, que está presente em alguns vegetais, algumas frutas, principalmente a cebola, cujo consumo está associado à redução do risco de doença cerebrovascular. A gente tem também uma ação hormonal. Então, os flavonoides agem regulando os hormônios por ligação, ligando-se aos esteroides 17-beta-hidroxi-desidrogenases, que regulam os níveis de estrogênio e androgênio nos humanos. Então, por exemplo, a hipiriflavona, que é uma isoflavona sintética, ela contribui na manutenção da densidade óssea em mulheres que se encontram na fase pré-menopausa e mantêm ou até mesmo aumentam a densidade óssea em mulheres na fase pós-menopausa. E as isoflavonas estão presentes em algumas leguminosas, principalmente na soja. Por isso que dizem que a soja faz bem para mulheres na menopausa ou que estão fazendo reposição hormonal. Por quê? Nada mais é do que por causa da atividade desse antioxidante. E aí, eu coloquei aqui para vocês, se vocês colocarem assim, como é que vocês vão saber, por exemplo, quais são os alimentos funcionais, ou quais as atividades, quais os benefícios que os alimentos geram, né? Basta colocar no Google acadêmico, vocês colocam assim, de preferência em inglês, né? Flavonoids Health Benefits, ou benefícios do consumo de flavonoides. Por exemplo, eu coloquei assim, flavonoides, benefícios à saúde. Por data, me mostrou esses 3 trabalhos aqui de 2020. Eu coloquei o DOI deles aqui para vocês localizarem. Então, atividade antimicrobiana de flavonoides, uma revisão, sabugueiro, alho, vinagre, antivirais ou imunoestimulantes, uma outra revisão. Uma pesquisa fitoquímica em punks, que são alimentos não convencionais da região dos Campos Gerais, é um outro trabalho. E aí, se vocês colocarem principalmente o termo em inglês, vão vir uma série de trabalhos, e aí é possível vocês verificarem uma série de trabalhos sobre vários alimentos, várias plantas medicinais, vários chás, vários compostos ou subprodutos de alimentos que têm uma atividade antioxidante importante. Por exemplo, no meu doutorado eu trabalhei com o maracujá pérola do cerrado, que é a Passiflora cetácea. E aí a gente fez a análise sensorial do refresco preparado com a Passiflora cetácea. E aí a gente observou que as amostras em que iam uma quantidade maior de semente, elas tinham uma maior quantidade de compostos fenólicos, de flavonoides, né? No meu caso, principalmente de hesperidina. E aí, quando eu já tinha finalizado o doutorado, eu e o professor Breno, a gente desenvolveu um sorvete utilizando uma quantidade de sementes, a semente triturada. E aí,
essa semente do maracujá, por exemplo, é um subproduto do maracujá, né, que geralmente na produção de polpa ele é desperdiçado, é jogado fora, mas que é riquíssimo, né, em ácidos graxos essenciais, em vitaminas, em flavonoides e em outros compostos que podem ser utilizados na indústria, né? Então, vocês podem encontrar trabalhos com subprodutos, com alimentos não convencionais, enfim. E aí eu convido vocês a fazerem pesquisas a respeito do que interessar, inclusive para o trabalho final de vocês, né? Se vocês tiverem curiosos em relação a algum composto fenólico específico. Ah, professor, eu quero falar sobre isoflavonas. Aí vocês busquem quais são os alimentos fonte e a partir dele desenvolvam uma receita. Tá? Ah, professor, eu quero falar sobre a flavonona. Aí vocês busquem, façam uma breve introdução, uma breve revisão bibliográfica e coloquem quais são os benefícios e desenvolvam uma receita com um alimento fonte, ok? Caso vocês tenham alguma dúvida, eu peço por favor que vocês deixem aí nos comentários, tá bem? Um abraço, fiquem com Deus.